Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de russo, onde estamos aprendendo os primeiros verbos em russo, os principais verbos da língua russa, aqueles que você vai ver em todo lugar. Essa aqui já é a nossa quinta aula, então se você caiu de paraquedas e não assistiu a primeira aula, tem um link na descrição desse vídeo para você começar por lá, tá bom? Então vamos começar, pessoal. Já entrem no modo aula. Modo aula, para quem não sabe, nunca me ouviu falar sobre isso, é quando você entra no modo foco e você foca na aula, então você fecha aí todas as abas que você tiver aberto aí, WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer rede social que tiver aberta, que não seja aula, você fecha tudo e foca na aula. E se puder também, entre em um quartinho onde ninguém vai te perturbar. Se tiver alguém do seu lado, você pede para a pessoa te dar alguns minutinhos de paz, porque você quer aprender russo e quer focar na aula, tá? Esse é o modo aula, é a hora em que você foca 100% aqui para aprender melhor e aprender mais rápido. Dito isso, vamos começar a nossa aula. Como sempre, hoje vamos aprender 5 verbos novos. E o primeiro deles é o verbo звонить, ok? Звонить. Esse O tem som de A, então pronunciamos звонить, ok? Que significa ligar, você telefonar para alguém. Por exemplo, я буду звонить тебе каждую ночь. Я буду звонить тебе каждую ночь. Eu vou ligar para você todas as noites. Então, я буду significa eu vou. Звонить, ligar. Тебе significa para você, tá? Então aqui é o pronome declinado, tá? Тебе vem de ты, vou colocar aqui no começo, que fica melhor. Vem de ты. E aí declinou para тебе. Esses aqui são os casos gramaticais da língua russa. É um aspecto gramatical um tanto que complexo, né? Não é tão rápido assim de entender. E eu ensino lá no curso, né? Então, se quiser aprender, vai lá, porque aqui a gente está focando somente nos verbos, tá? Eu não tenho muito tempo de entrar nesses detalhes aqui. O link está aí na descrição do vídeo, como vocês já sabem, tá? Então, só lembre-se que тебе é a declinação de ты. Então, nesse caso aqui, ó, я буду звонить, eu vou ligar, тебе, para você, significa para você. Каждую ночь, todas as noites, tá? Então, каждую ночь, todas as noites. Mais um exemplo. Вы можете звонить мне, когда хотите. Вы можете звонить мне, когда хотите. Вы можете, que significa você pode. E aqui a gente usou o вы, né, que também significa você, como eu falei para vocês. O ты também significa você, só que esse вы aqui, ele é mais formal, quando você utiliza com uma pessoa que você não conhece, ou então com uma pessoa que você tem respeito, uma pessoa mais velha, por exemplo, ou então seu chefe. Já esse ты aqui, ele é informal, você utiliza com os amigos e parentes próximos, tá? E também, outra questão é que esse вы, ele pode ser vocês, no plural, quando tem mais de uma pessoa, ok? Então, вы можете, você pode, звонить, ligar, мне, que significa para mim, когда хотите, когда significa quando, хотите, quiser, ok? Quando você quiser. Então, ó, тебе significa para você, мне significa para mim, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo. Tem outras possíveis traduções também. Então, esse мне aqui é a declinação de я, ok? Então, я significa eu. Мне significa para mim, ou então para eu, né? Digamos assim. Beleza? Então, aprendemos o verbo звонить, que significa ligar, telefonar. E aqui temos a conjugação я звоню, eu ligo. Ты звонишь, você liga. Он звонит, ele liga. Она звонит, ela liga. Мы звоним, nós ligamos. Вы звоните, que pode ser você liga, ou então vocês ligam. E они звонят, eles e elas ligam, né? Como eu falei para vocês nas outras aulas, они pode ser tanto eles quanto elas. O próximo verbo da aula de hoje é o verbo лететь, que significa voar. Por exemplo, я не хочу лететь в Нью-Йорк. Я не хочу лететь в Нью-Йорк. Eu não quero voar para Nova York. Я не хочу, eu não quero, лететь, voar, в Нью-Йорк, para Nova York. Isso aqui é a cidade lá, né? Dos Estados Unidos. New York, tá? New York. Aqui eles pronunciam em russo como se eles tivessem escrito isso aqui em inglês, tá? Então, ó, é isso aqui, tá? New
York. Em português a gente fala Nova York, né? A gente deu uma tradução. Pera aí. Nova York ou York, sei lá, nem sei como é que a gente escreve em português, mas eu já vi também desse tipo aqui, eu já vi gente escrevendo assim, Nova York. Então a gente deu uma tradução em português, mas em russo eles não deram uma tradução, então fica assim mesmo, ó, New York. Eles escreveram com o alfabeto russo mesmo, só que a frase está em inglês, tá? Então é isso aí. Я не хочу лететь, eu não quero voar, в New York, para Nova York. Nesse caso aqui, voar é ir de avião, ok? Então eu não quero ir de avião para Nova York, eu não quero ir para Nova York. E esse verbo лететь, ele também é muito traduzido como simplesmente ir, tá? Eu não quero ir para Nova York. Só que aqui fica subentendido que esse ir é ir de avião, é ir voando, tá? Porque literalmente лететь significa voar. Porém a tradução pode mudar, ok? Eu não quero voar para Nova York. Mais um exemplo. Птицы осенью летят на юг, ok? Птицы осенью летят на юг. Птицы significa os pássaros. Осенью significa no outono. Летят, voam, né? Eles voam, на юг, para o sul. Então aqui você pode ter um pouquinho de problema para pronunciar essa palavra, porque são duas consoantes juntas, né? Uma coisa que a gente não está acostumado em português. Então, ó, птицы, você pronuncia o P e depois o T. Pt, pt, птицы, ok? Птицы, ok? Птицы осенью, no outono, летят, voam на юг. Em questões de pronúncia, pessoal, não tem muita dica para pronunciar melhor, não. A única dica é você praticar. É a única coisa que você não precisa estudar muito, é só você praticar, praticar, praticar e, claro, escutar muito, porque a sua fala é o reflexo da sua escuta. Então, quanto melhor você escuta, melhor você vai falar. Afinal, você tem que ter já os sons da língua na tua cabeça antes de tentar reproduzir esses sons você mesmo, né? Enquanto você tenta aí conversar com as pessoas. Ok? Então, ó, praticar é desenvolver os músculos da boca para você conseguir pronunciar o som. É falar russo mesmo e tentar imitar o melhor que você quiser, o melhor que você conseguir, como se você fosse uma criancinha que fica imitando os amiguinhos, ok? É imitar mesmo. Certo? Então, os pássaros voam para o sul no outono. Летят significa voam, ok? Do verbo лететь, voar. Vamos ver aqui a conjugação. Я лечу, ты летишь, он летит, она летит, мы летим, вы летите e они летят. Aqui tem a tradução para vocês verem e vamos partir para o próximo verbo. Беспокоиться, que significa preocupar-se. Bespakоиться. Esse primeiro O tem som de A, então, ó, bespa, você vai trocar o O pelo A. Deixa eu só corrigir isso aqui. Trocar o O pelo A, mas esse segundo O, ele vai ter som de O mesmo, porque ele é tônico, tá? A sílaba tônica cai nele, então ele vai ter o som de O. Quando o O não é a sílaba tônica, ele vai ter som de A. Então, bespakоиться, bespakоиться. E esse finalzinho aqui, ó, você pronuncia simplesmente dessa forma aqui, ó. Tsa, ok? Isso aqui tudo se resume a isso aqui. Então não precisa tentar ler letra por letra. É só você transformar isso aqui nisso aqui. Então fica, ó, bespakоиться. Bespakoi e o tsa no final. Bespakоиться. Tá certo? É isso aí, então. Vamos tentar entender, então, agora essa frase aqui. Essas duas frases de exemplo. Вам не нужно об этом беспокоиться. Вам не нужно об этом беспокоиться. Вам не нужно. Você não precisa. Ok? Вам не нужно. Isso aqui você tenta entender em conjunto. Isso facilita muito o aprendizado. Ao invés de tentar entender palavra por palavra, você pega o bloco inteiro e entende como uma coisa só. Você associa isso aqui que está em russo com isso aqui que está em português. Вам не нужно, você não precisa. Об этом, com isso. Беспокоиться, se preocupar. Об этом, literalmente, significa... Deixa eu colocar aqui sobre isso, tá? Então, ab significa sobre e etam significa isso. E, claro, esse O tem som de A. Então, é ab e não ob, certo? E aí, literalmente, sobre isso, só que aqui na tradução,
foi melhor traduzir como com isso, né? Se preocupar com isso e não sobre isso, certo? E aí, vamos lá. Вам не нужно, você não precisa. Об этом, com isso. Беспокоиться, se preocupar. Mais um exemplo. Беспокоиться ни о чем, ясно? Ok? Беспокоиться ни о чем, ясно? Agora essa frase vai ser um pouquinho mais complicada de entender porque ela é mais do cotidiano, do dia a dia. É uma frase que você não vê muito em livros, talvez, mas você vai ouvir bastante no dia a dia ali conversando com os russos. Então é uma forma muito russa de dizer que não há com o que se preocupar. Então aqui até mudou a ordem, né? Se você comparar as cores, você vai ver que aqui a cor azul está aqui no meio, a cor vermelha está no começo e a cor verde está lá no final, mudou a ordem. Porém, se você entender o que significa cada palavra, a ordem delas não importa muito, você vai entender de qualquer jeito. Então, беспокоиться significa se preocupar. Ни о чем significa não há com o que, tá? Então, ó, não há com o que, ни о чем, беспокоиться, se preocupar, certo? Ни о чем, não há com o que, беспокоиться, se preocupar. Como eu falei para vocês, quando estiver muito difícil, é porque provavelmente é uma expressão, é uma estrutura completa que não faz sentido você tentar entender o que significa не, o que significa o que significa чем. Porque expressões são assim, né? Você junta um monte de palavras e o sentido literal não faz sentido na nossa cabeça. E nem na dos russos, né? É uma coisa que só repetem mesmo porque sempre foi assim. Porém, se você juntar tudo isso aqui junto, ó, se juntar tudo isso, aí sim tem um sentido. Então é por isso que nós vamos associar isso aqui com isso tudo aqui. Ok? E aí, conforme você vai se expondo ao idioma russo, ampliando o seu vocabulário, isso aqui vai ficando cada vez mais claro. Não se preocupe com isso. E, pessoal, ясно significa está bem, ou então pode significar também aqui, ó, entendeu? Ou então, certo? A tradução pode ser muitas, e aqui eu decidi traduzir como está bem, ok? Então, ó, беспокоиться, se preocupar, ни о чем, não há com o que. Ясно? Entendeu? Ou então, está bem? Ou então, certo? Deixa eu apagar isso aqui. E aí vocês entendam que pode traduzir como quiser. O importante mesmo é entender o sentido por trás, o que isso quer dizer. Vamos ver a conjugação agora. Я беспокоюсь, ты беспокоишься, он беспокоится, она беспокоится, мы беспокоимся, вы беспокоитесь e они беспокоятся. Certo? Até aqui tudo bem. Agora temos o verbo курить, ok? Курить, que significa fumar. Курить, курить. Por exemplo, você pode ver placas na Rússia escrito assim, ó, не курить, proibido fumar, ok? Literalmente, не significa não. Só que quando você vê uma placa na rua escrito не курить, por exemplo, tem mais o sentido de proibido, tá? Então, не no sentido de proibido. Só que a tradução literal mesmo é essa aqui, ó. Não fumar. É apenas um jeito russo de dizer as coisas. A gente não pode questionar o jeito que eles falam as coisas. É assim que eles falam, é assim que eles veem sentido nas coisas. E, como estudantes de russo, a gente apenas aceita e repete igual. E assim aprendemos mais rápido. Ok, pessoal? Então, не курить, proibido fumar. Se você pegar essa frase, colocar aqui no Google, né? No Yandex, que é o Google russo, você vê aqui as placas, ó. Olha só aqui, ó. Не курить, ok? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma legal. Bom, vou ter que pegar qualquer um então, né? Você vê aqui a placa, ó. Aqui, ó. Не курить, не курить. Штраф 1000 рублей, ok? Ou seja, proibido fumar. A multa é de 1000 rublos. Ok, pessoal? Então, не курить, você vê a placa aqui, significa proibido fumar. Só que literalmente mesmo, pra gente aqui em português, seria não fumar. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Трудно бросить курить. Трудно бросить курить. É difícil parar de fumar. Então, трудно significa é difícil. Бросить, parar. Курить, de fumar. Esse бросить aqui, ele traz mais um sentido de largar.
Então, é difícil largar o cigarro, por exemplo. Só que na tradução eu coloquei como parar, tá? Mas entendo que brossit, ele traz um sentido de largar, de você deixar de lado alguma coisa. Nesse caso aqui, é deixar de lado o cigarro. Então, trudno é difícil, brossit, parar, kurit, de fumar. Ok? Então aprendemos o verbo kurit, que significa fumar, e aqui temos a conjugação. Я курю, eu fumo, ты куришь, você fuma, он курит, ele fuma, она курит, ela fuma, мы курим, nós fumamos, вы курите, você fuma, ou então vocês fumam, e они курят, eles e elas fumam, ok? Agora o último verbo que vamos aprender hoje é o verbo держать, ok? Держать, que significa segurar ou então manter alguma coisa. Já já vamos ver em contexto. E claro, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, é difícil ter uma palavra, não que seja difícil, né? Mas acontece de você aprender uma palavra que tem muito mais de um significado, que é o exemplo dessa palavra aqui que vamos aprender agora. Então, ó, eu tentei manter aqui nessa aula apenas 2 significados dessa palavra, mas saiba que tem mais e tem outras formas de traduzir. Tá? Para poder a gente manter uma coisa mais focada aqui, para não ficar vagando demais o tema, eu vou focar aqui em 2 significados apenas. Então, ó, o primeiro exemplo que temos é esse aqui. Ты должен держать ее голову, ясно? Mais uma vez, coloquei aqui a palavra ясно, que é para vocês verem em um contexto e tradução diferente. Então, ó, ты должен, você deve, держать, segurar, ее, dela, голову, cabeça. Então, ó, голова foi declinado para голову, tá? Declinação da língua russa, casos gramaticais, aprendemos no curso de russo, link na descrição. Aqui vamos focar apenas no verbo, tá? E no sentido deles. Então, ó, ты должен, você deve, держать, segurar, ее голову, a cabeça dela. Ясно? Entendeu? Ты должен держать ее голову, ясно? Mais um exemplo. Мы должны держать это в секрете. Мы должны держать это в секрете. Então, мы должны significa nós devemos. Мы должны, nós devemos. Держать, manter. Então, aqui foi no sentido de segurar, agora já é no sentido de manter. Mas dá para perceber que tem uma conexão, né, entre essas duas palavras, segurar e manter, ok? Мы должны держать, nós devemos manter, это в секрете, isso em segredo. E até parece com, em português, né, секрете, manter в секрете, em segredo, e manter em segredo, então a palavra aqui é parecida com o português, né, porque é uma palavra internacional. Até em inglês também, né, secret, é basicamente a mesma coisa, quase que a mesma pronúncia. Beleza? Então, держать no sentido de segurar, que foi esse aqui, e no sentido de manter, que foi esse aqui. Tá certo? A conjugação aqui temos я держу, ты держишь, он держит, она держит, мы держим, вы держите e они держат. Pessoal, talvez vocês já tenham visto verbos como делать e сделать, que significam a mesma coisa, fazer, só que dá para ver que tem uma diferença entre eles, né? Ou então também читать e прочитать, ou então работать e поработать. Observem que a tradução é a mesma, só que o verbo é diferente, né? Слушать, послушать, que é escutar, смотреть, посмотреть, assistir. Talvez vocês já tenham visto verbos como esses. Isso aqui é o aspecto dos verbos em russo, porque cada verbo tem 2 aspectos, ele tem 2 formas. Tem a forma imperfectiva, que é essa forma aqui, e tem a forma perfectiva. Então, os verbos mudam um pouco, tá? Ele tem uma nuance por trás, tem um significado por trás. Aqui nas aulas, eu estou mostrando para vocês apenas o formato imperfectivo do verbo, porque assim a aula fica mais didática, a gente não consegue se aprofundar tanto assim nessa aula, e também não há necessidade. Se você está começando a aprender russo agora, tá tudo bem aprender apenas um formato do verbo, e depois, conforme você continua seus estudos, você aprende o outro, tá? Mas se você já sabe um, aprender o outro é muito mais fácil. Mas eu queria falar para vocês que esses aspectos dos verbos a gente aprende lá no curso de russo, tá? Eu acabei de liberar um módulo novo com várias aulas e materiais em PDF para baixar, onde entramos profundamente no tema aspecto dos verbos em russo, que é o aspecto NSV, esse aspecto aqui, né?
NSV e o aspecto SV, tá? Essa aqui é a sigla para cada um dos aspectos. Então, se você tiver interesse em se aprofundar ainda mais na língua russa e aprender gramática, aprender russo com filmes e séries, com diálogos, ter o meu contato para tirar dúvidas comigo, ter o grupo de alunos, é só você se inscrever lá no curso de russo. Não é um curso gratuito, é um curso pago, é um curso para quem quer aprender russo até o fim se tornar fluente na língua russa. Tá? Um curso bem completo de russo. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá? E também nos comentários. Eu sempre coloco aqui nos dois lugares para facilitar a entrada de vocês. É isso, pessoal, paca e nos vemos no próximo vídeo.